Boa noite, galera do vlog. Seja bem-vindo ao meu canal, Anderson Silva. E eu agradeço muito a participação de todos. Tenho visto muita participação nas lives também, aqui nas perguntas também, na interação. Então, assim, entra no canal, marque, ative aí, se inscreva no canal, marque o sininho também, para que você possa estar recebendo as novidades do canal, tá ok? Nós vamos ter hoje a doutora Daiane, que vai falar aquela série de vídeos sobre revalidação de diplomas no Brasil. E hoje ela vai falar o que é a revalidação simplificada. Doutora Daiane, boa noite. O que é Boa revalidação simplificada? É de noite. comer? É de tomar? O que é isso? Não, a revalidação simplificada é aquela revalidação que todos, no momento, graduados em medicina, estão correndo atrás, né? Digo todos assim, porque aqueles que já sabem que têm o direito estão correndo atrás, e aqueles que não têm certeza estão, né, também procurando saber se tem, conversando uns com os outros, procurando profissionais, né, que trabalham na área de revalidação e procurando saber. Né, se tem esse direito, como que pode exercer esse direito e tudo mais. É interessante você falar que eles estão correndo atrás, porque volta e meia aparece algum amigo meu, colega meu da época de faculdade, que eu já conheço, que são os mais perdidos, assim, né? Imagina, terminaram em Uhum. 2017, né? Pegaram o diploma em 2017, a gente pegou em 2016, e até hoje não sabe nem como revalidar ainda direito, entendeu? Tem gente que parece que fica Sim, esperando, né? E ainda mais isso aí que já é desde 2016, a é até por revalidação isso mesmo simplificada, que na a gente está verdade. fazendo essa série, né? Para pelo menos Isso. aqui nós não vamos conseguir, como se diz, ensinar como fazer, Aham. né? Mas nós vamos conseguir, pelo menos, eu espero, dar um norte para essas pessoas, para onde eu vou, o que que eu faço, quem que eu procuro, o que que eu procuro, né? Não só essas pessoas que já revalidaram há mais tempo e estão em dúvida, como também aqueles que ainda vão revalidar, né? Que já estão aí graduando, preparando a documentação, já vendo o que que pode fazer, o que que tem que emitir, que diariamente eu recebo mensagens perguntando, doutor, o que que eu já posso providenciar, o que que eu já posso adiantar para a minha situação, quais são as opções que eu tenho, quais são os tipos de revalidação. Muitas já vêm antes mesmo de graduadas, de estar com diploma, perguntando, doutora, eu vou poder fazer pelo simplificado? Doutora, eu quero o simplificado, né? Então, eu tenho certeza que vai conseguir ajudar, pelo menos de alguma forma, sim. Com E certeza. Eu acredito que sim, ainda mais quando você fala sobre a preparação dos documentos, né? Nós já temos vídeo aqui com o Dr. Rinaldo, já falou alguma coisa sobre isso, eu também já falei uhum, também, mas eu acredito assim, pelo que eu percebo, sempre o público está mudando, então voltar a falar desses assuntos, na verdade, é falar como se fosse do zero, né? sim, sim, mas tem que estar sempre falando mesmo. E quando se fala em revalidação simplificada, que na verdade é tramitação simplificada, mas vamos deixar assim, porque vai ficar mais Aham. fácil das pessoas entenderem e não vai fazer diferença no final no processo. Né? É a questão da terminologia. E no caso da simplificada, a organização dos documentos é primordial. Se tiver um documento organizado errado, se tiver um documento emitido errado, pode prejudicar o candidato. Mas nós vamos chegar nisso na hora que nós falarmos um pouquinho. Vamos voltar lá, vamos falar o que, que é, pelo menos, a tramitação simplificada, né? No que ela consiste, que aí a gente junta e vai ficar mais fácil de Uhum. entender o porquê, por que é tão importante essa organização, Uhum. A né? minha primeira pergunta é a seguinte: a revalidação simplificada é uma revalidação fácil ou facilitada? Não, vamos lá. Como eu falei na primeira live, que nós fizemos uma introdução do que nós queremos passar aqui para todo mundo, nós temos dois tipos de revalidação de medicina, pelo INEP, que não vem ao caso aqui agora, e por outras normas, resolução e portaria específicas. E nela, nós prevemos dois tipos de tramitação. O que são dois tipos de tramitação? As formas como nós podemos fazer a revalidação daqueles diplomas. Nós temos a ordinária, que é aquela que todos já conhecem, que eu apresento documentos, que eu sou submetida a provas, que eu posso ser submetida a estudos complementares. Eu acho que um exemplo que vai ajudar a essas pessoas a diferenciarem e entender o que é essa tramitação ordinária é
A revalidação pela UFMT. Até então, sem entrar no mérito das discussões judiciais que iniciaram ano passado para aplicação da simplificada, tá? Aquele processo clássico que todos conhecem, que todos até procuram como complementação, né? Que se inscreve na UFMT, apresenta os documentos, aí tem o despacho que encaminha para a prova, né? E eu já falo despacho que encaminha para a prova porque a UFMT não deixa de encaminhar ninguém, ninguém, independente do curso da faculdade que a pessoa graduou, do país, ela não deixa de submeter ninguém a provas, né? Aí houve a reprovação, vai para a complementação de estudos. E agora, né, depois dos novos editais, é submetido a uma prova após complementação, que podemos até fazer uma live falando sobre isso, que está gerando uma confusão muito grande, infelizmente, prejuízos para os candidatos também, né? Então, nós temos essa tramitação e nós temos a simplificada. A simplificada, ela desburocratiza tudo isso. Ao invés de eu ter que passar por esse monte de etapas, eu vou apresentar documentos, vou passar prova, vou complementar, vou ficar ali anos naquilo, ela visa simplificar isso tudo com base em alguns critérios legais. Então, ou seja, a tramitação ordinária, ela é possível aplicar de uma forma ampla, geral. Mas a simplificada, não. A simplificada, as pessoas, os portadores do diploma, têm que se enquadrar em pelo menos uma das hipóteses. São 4 hipóteses, não precisa se enquadrar em todas as 4, em apenas uma é suficiente, mas tem aqueles que se enquadram, às vezes, em 2 simultaneamente. Se enquadrou em uma, obtém o direito, tá? Não é faculdade, é direito de passar pela tramitação simplificada, né? E na tramitação simplificada, Anderson, ela não é uma revalidação facilitada, tá? Aí já vamos começar a responder sua pergunta. Por quê? Na tramitação simplificada, eu não tenho provas, exames, e não tenho complementação de estudos, mas eu tenho uma análise documental. Eu não simplesmente chego lá e falo, olha, eu sou graduada em medicina, eu tenho aqui meu diploma e eu quero revalidar. A universidade pega seu diploma e olha, você tem um diploma? Realmente? Você está diplomado? Vamos revalidar. Não, não é isso. Você tem que apresentar uma série de documentos, que, por sinal, a lista básica é a mesma para a tramitação ordinária, tá? E aquela documentação será avaliada. A avaliação dessa documentação, na simplificada, ela também é diferente. Como o próprio nome diz, ela é simplificada. Enquanto na ordinária eu vou pegar, enquanto universidade revalidadora, eu vou pegar e vou verificar a documentação profundamente, vou verificar carga horária, vou verificar equivalência, vou fazer aquela verificação, como se diz, um pente fino da documentação. Na simplificada, eu apenas vou verificar de uma forma dispensando que seja muito aprofundada a diplomação do curso. Vai comprovar que eu realmente sou diplomada, quando que eu fui diplomada, porque isso é importante, quando eu fui diplomada para aplicação da simplificada, tá? E vai verificar se o meu curso está legalizado, se todos os requisitos estão atendidos, se eu realmente cursei, se tudo que está ali naquela documentação aconteceu. Não vai olhar, por exemplo, carga horária e tudo, mas é como se verificasse que tudo aquilo ali é verdadeiro. Falando de uma forma simplificada. E verificando o que eles vão revalidar. Verificando que não é, ou que falta algum requisito, ou que tem algum problema na documentação, às vezes você atende o requisito, mas a sua documentação está com problema, eles podem indeferir. Então, por isso, não é uma tramitação facilitada, igual, infelizmente, tem sido pregado ultimamente. Tá? Não é facilitada, não. Ela só simplifica, ela retira processos burocráticos. E aí... Eu posso perguntar? Sim. Eu tenho 2 perguntas aqui. 2. Eu vou ter que fazer já as 2 de uma vez. Uma, se tenho direito, é certo que terei meu diploma revalidado em qualquer universidade pública? Pela simplificada? Isso.
Vai depender desses requisitos. Porque, como eu Uhum. falei, se você tem o direito, mas você chega lá e a sua documentação tem algum problema, traz algum empecilho para a revalidação, eles não vão revalidar. E Uhum. eles com razão, porque não é só porque a lei manda aplicar a tramitação, porque ainda tem isso. As normas falam para aplicar a tramitação, não fala para revalidar da forma simplificada. Entendeu? Por isso que eu falei, o nome é tramitação e não revalidação, porque é a forma como será conduzido o processo, e não que será revalidado por isso. Então, não. Se chegar lá, tiver algum problema na documentação, pode ter empecilho sim, e aí pode ser negado. E qual Então, seria a outra pergunta? a outra pergunta é recorrente demais, apesar que a gente fala, por exemplo, eu entrei com processo na justiça, né, pela via administrativa, e aí para tentar simplificado, ganhei a liminar. Quanto tempo depois meu diploma vai ser revalidado se nessa lei, você ainda vai falar aqui, né, que é 60 dias, Uhum, né? Se é na lei 60 fala 60 dias. dias. Isso. Vamos lá. Na tramitação ordinária, a instituição tem 180 dias para finalizar meu processo, tá? Aham. E na simplificada, já simplifica até o prazo, cai de 180 dias para 60 dias. Se o pedido for feito direto na instituição e ele for aplicado diretamente, a partir do momento que ela receber o seu pedido e por isso, por receber o seu pedido, entende-se, receber o pedido e a documentação completa, a partir daquele momento, ela tem 60 dias. Agora, eu obtive por meio de decisão judicial, doutora. Qual que Uhum. vai ser o prazo? Depende. Aquela palavrinha que no direito é praticamente mestre, que vocês odeiam, mas que é a mais Aham. pura verdade. Depende. Por Ai. quê? O juiz pode colocar na decisão que os 60 dias vão começar a contar a partir do recebimento da documentação. E pode colocar que vai contar a partir do recebimento do pedido. Se for aplicar a norma em si, eu entendo que é do pedido. Porque no Aham. próprio pedido já tem que apresentar a documentação. Então, eles são unidos. Eu não tenho que fazer, como, por exemplo, o NIG está fazendo, apresentar o pedido para depois apresentar uma documentação. Eu já faço Aham. simultâneo. Então, seria a partir daquele momento. Vindo judicial, vai depender do que está na sua decisão. Tá? Então, não tem como dizer a regra é essa, pronto e acabou, porque vai depender disso, tá? Uhum. Anderson, continuando aqui para as pessoas entenderem, eu acho Pode importante continuar. nós falarmos, e até eu tenho certeza que vai vir mais perguntas aí, quais são os requisitos para aplicar a tramitação simplificada? São apenas 4. Se não estiver dentro de um desses 4, a pessoa não tem direito à tramitação simplificada. Então, ela já pode ficar ciente que ela vai para a tramitação ordinária, vai passar por provas e por todos aqueles perrengues, né, que a gente costuma falar, porque sempre tem algum problema, algum empecilho no meio do caminho. O primeiro requisito é ser graduado numa instituição que já teve diploma revalidado nos últimos 10 anos. Uma norma fala ter diploma revalidado nos últimos 10 anos e uma fala 3 diplomas. Pronto. Tá. Segunda hipótese, o curso do requerente estar acreditado no sistema Arcosul, no acordo Arcosul, tá? Na data da diplomação. Já entrou aí a questão do documento. Está bem organizado e da documentação. Porque a lei fala que tem que ser na data da diplomação. Ah, mas eu graduei em 2016, a minha instituição foi acreditada em 2017. Você não vai aplicar o Arcosul. A instituição não é obrigada, porque ela é posterior. Tá mudo. Ainda bem que você falou. E no caso da pessoa, por exemplo, que ela. Na Bolívia, por exemplo, você termina a graduação. Na verdade, eu terminei a graduação no final de 2015. Uhum. Só que a gente dá a entrada nos papéis. Aí teve a província, que é em 2016. Meu grado foi o último do ano, 23 de dezembro de 2016.
Eu Uhum, fui o último lá, ou o penúltimo, não sei, não lembro agora, né? Para fazer a prova lá, entendeu? Para uhum. não falar que eu fui o último, entendeu? E aí, mas a minha colação foi só em abril. Meu diploma saiu em janeiro e a colação só em abril. Inclusive, nenhum documento meu mostra a data da colação, igual no Brasil tem, né? Mas não se Lá não considera tem a isso. colação, se considera a diplomação. E nesse caso vai considerar a data do diploma. Então, foi janeiro, então. Aí, Uhum, vamos supor, a nossa faculdade, no caso da Boa Santa Cruz, não é acreditada. Mas vamos supor que ela uhum, fosse acreditada, né? E aí, por exemplo, ela é acreditada até 2015, que é uhum, quando eu terminei o curso. 2016, vamos colocar do meu grado lá, né? Dezembro de 2016. Mas janeiro, a acreditação acabou. É uhum. quando sai meu diploma. Aí eu entro ou não? Se a data do seu diploma tiver quando acabou a acreditação, sim. Se não, não. Ah, então Se, se acabou em por dezembro, não. exemplo, ela acabou dia 15 de dezembro, seu diploma foi expedido dia 16 de dezembro, Nossa, ali, Deus. que quando for aplicar a lei, se for olhar ela bem ao pé da letra, ali você já perdeu o direito. Que essa também é uma dúvida. E Ah, eu tenho visto, inclusive, uma dúvida recorrente com relação a isso, uma comemoração com relação a isso, com relação à instituição, à Universidade Maria Auxiliadora do Paraguai. Ela aham. foi, pelo menos estão dizendo que ela foi recentemente acreditada, tem uma imagem de um suposto certificado, mas no portal oficial até então eu não vi nada. Então, as universidades vão contar com o portal oficial, se lá não tem, então não existe, né? Uhum. Mas se existe, eu não estou dizendo que não existe, eu estou dizendo que na onde que seria o onde seria o local para poder verificar. Até então, não, na última consulta não tinha nada. Né? E aí eu tô vendo muita gente que graduou alguns anos atrás comemorando, oba, agora eu vou ter a simplificada. Não, se for olhar no pé da letra, não vai. Uma outra Uhum. hipótese para ter é ser graduado utilizando o ProUni, ou se não, bolsa governamental concedida nos últimos 6 anos. Essas duas hipóteses, eu vou ser muito sincera com você, em todos esses anos, né, que já lá vai para uns 8 anos aí, só com revalidação, eu nunca vi elas acontecerem. Eu nunca vi uma pessoa que graduou usando ProUni ou com bolsa governamental. Mas se a pessoa tiver graduado, ela tem sim direito a simplificada, Eu lembro tá? que em 2010 tinham várias pessoas que tinham graduado lá em Cuba, através do Uhum, programa do governo federal, né, em parceria com Cuba, né? E eles estavam ali uhum. lutando pela revalidação. No caso, eles entrariam nisso aí, não Eles sei. entrariam na simplificada, sim. Mas eu, Ah, só uma pessoalmente, correção aqui, nunca peguei doutora. uma documentação vindo de um curso assim. Hum. Nunca Você falou mesmo. da Maria Auxiliadora, né? Não está no sistema? Uhum. Já está, viu? Não, mas eu tô falando da minha última consulta, Ah, tá. entendeu? Eu lembro que eu tinha olhado semana passada, Uhum. eu só te mostro. Ah, não vai dar para mostrar, não. Eu essa semana, você já sabe, né? A gente tá gravando, É, eu tô tá gravando vendo? de um hotel aqui em Blumenau. Eu te agradeço muito pelo seu Cheguei de viagem tempo, agora né? há pouco e não deixa, né? Eu não queria deixar na mão, que compromisso é Uhum. compromisso. E eu, Olha por aí, eu mais que coloquei às na vezes. tela só para você ver e ter certeza, ó. Não, Aqui, ótimo. Não duvido disso. É porque eu entendeu? Ó, realmente, já tá aqui, ó, até a última consulta eu não descarga. tinha. Mas há um tempo atrás aí também, Olha. eles estavam só mandando uma imagem. E na verdade não era nem dessa norma, Aham. era um certificadozinho. É tipo o que Sim, tem aí da Cristiana, da Bolívia, que circula. sim. Então, se já tá, que ótimo. Mas de toda forma, antes dessa acreditação, infelizmente, eu não tenho certeza que não vai haver aplicar. E se, Uhum. por exemplo, um juiz determinar, corre o risco de cair no tribunal, né? Entendi. Aí dá aquela vontade, assim, aquela alegria, e graças a Deus foi acreditado. Aí, olha, não, não foi quando eu saí. Ah, que chatice. É complicado, é muito cheio de detalhe. Aquilo que eu costumo dizer é o seguinte, Anderson. Muita gente acha que revalidação e reconhecimento, inclusive reconhecimento, né, de diplomas de educação, das outras áreas que eu faço, eu vejo muita gente falando que achando que é fácil, que basta pegar o site da Carolina Bora e ler o que está ali e que pronto, que já está tudo. É tão cheio de Aham, detalhes, mas tão cheio de detalhes. Dentro do que está ali, tem detalhes implícitos que, se você não souber identificar, pode simplesmente derrubar teu processo inteiro. Você perder aham. tudo que você fez.
Então, é isso. Vai surgindo muitos detalhes mesmo no meio do caminho. Vai surgindo muitas discussões. Por quê? A simplificada, ela foi instituída em 2016. Olha só para você ver, nós estamos em Aham, 2022, 6 anos depois, e até então, pelo menos para a medicina, mas eu vou te falar uma coisa que eu já vi em outros cursos também as universidades se recusarem a aplicar, está tendo que discutir na justiça, praticamente, se tem o direito ou não, se é uma faculdade da universidade aplicar ou não, se a autonomia universitária dela autoriza ela pegar aquele texto de lei que fala deverá, será, não fala poderá. Se a aham. universidade, com base nessa autonomia, se ela pode simplesmente largar aquele texto de lado e fazer, não, mas eu não quero fazer para simplificada, eu quero a ordinária, vai ser essa aqui, pronto, acabou. Entende? Então, 6 anos depois, nós ainda estamos discutindo isso aí. Nós estamos discutindo que em uma das normas fala que a comprovação vai ser por meio da lista feita na plataforma Carolina Bore. Até hoje nós não temos essa lista. Nós chegamos Aham. até a falar na live com o doutor Rinaldo, né? Eu cheguei a questionar o MEC, eles chegaram a responder que não seria tudo. Ah, mas aí agora tem a boa notícia. O MEC Opa, boa está, notícia. o MEC está oficiando as instituições para alimentarem a plataforma Carolina Bore. E isso eu falo com propriedade, porque eu vi o ofício para uma universidade, eu vi. Não Mas foi isso uma tem coisa quanto que tempo? me Tem um mês, contaram. 2 meses, um ano, 3 anos? Não, eu vi agora no final da última semana. Nossa, o E coração ela bateu está mais forte agora. oficiando, ela está oficiando, pedindo para que alimentem a plataforma Carolina Bore, não só para medicina, mas para todos os cursos, porque realmente precisa. Às Sim. vezes, para os outros cursos também isso é problemático, mas não tanto quanto para a medicina. Que alimentem com os dados dos diplomas revalidados naquela instituição desde 2006. Essa é a boa Aham. notícia. Se vai ser cumprido ou não, não sabemos, né? Porque é aquilo, as universidades não querem revalidar. A gente sabe disso. Isso aí já está sendo repetido inúmeras vezes. Então, se elas vão cumprir ou não, eu não posso chegar aqui e falar elas vão cumprir. Não depende de mim. Por mim já teria cumprido há muito tempo. Mas tem uma boa notícia que até então nós não tínhamos uma movimentação do MEC, mas agora está havendo alguma movimentação. Isso já é alguma coisa. Porque o que você tem é o seguinte: é uma plataforma modificada, que antes não tinha a aba para tramitação simplificada lá dentro, com supostamente alguns dados. Mas quando você chega lá na plataforma, isso qualquer um que tiver cadastro no gov.br pode entrar na plataforma e ver, quando você vai buscar os cursos revalidados, etc., você coloca lá, por exemplo, medicina. Vai te dar as instituições, que você pode só consultar. Ou você pode baixar os dados. Como que ela vai te dar esses dados? Ela vai te dar uma planilha no Excel, falando quais foram os deferidos, indeferidos, etc. Mas é uma planilha, por exemplo, que não mostra que é oficial, ela não tem um timbre do MEC, ela não tem um nome do candidato, ela não tem nada. E isso qualquer um pode entrar e gerar, tá? Então, então, se você olhar bem, além de não ser uma lista atual, que a gente sabe que os dados estão ali, estão deficientes, estão faltantes, é uma lista também que quando eu vou utilizar como meio de prova, por exemplo, num processo judicial, eu simplesmente pegar e gerar da plataforma, fica aquela coisa como que eu gerei sem comprovar de onde. Então, fica aquela prova. Então, o que, que eu fiz? Eu cheguei a mandar um e-mail para o MEC pedindo para que fornecesse a lista que já tinha dos diplomas. Eles mandaram e aí eu junto. Eu faço prova com aquilo, né? Eu faço da forma correta, nos meios que nós temos no direito, que aí aqui já é com advogado, né? A gente que tem que saber o que tem que fazer. E pronto, porque a própria plataforma não vai te dar esses dados. E aí vai entrar naquela discussão que está havendo, que todos conhecem. Eu tenho 3 diplomas revalidados, eu tenho 3 cópias de diplomas revalidados aqui. E ainda assim, nós temos juízes negando, dizendo que não tem, porque não está numa lista. Nós temos listas de instituições que a gente comprova até de onde emitiu ela, mostrando que foi a instituição que colocou ali para a gente pegar a cópia dela.
Tem como até o dever link, de né? informar. Isso, o link. A instituição ela tem o dever de informação. Ela tem o dever de informação ao administrado, àquele que vai querer o serviço dela, aquele que vai pleitear alguma coisa ali. Ela tem o dever de informação. E então, algumas publicaram, a exemplo da UNB e outras, mesmo a gente comprovando que aquela lista é idônea, que foi a instituição que emitiu, mas que ela não colocou na plataforma, nós estamos vendo juízes negar liminares. Legar liminares, indeferirem sentenças. Então, voltamos naquilo. 6 anos depois, estamos brigando para tentar ver um direito ser reconhecido e para aquela letra que está lá nas normas não ser uma letra morta, que não serve de nada, que está ali para enfeitar. E para não ser aquela também, né? Para os amigos da lei, para os inimigos o rigor da lei. É, Né? Não cair eu naquilo, tava não ficar essa pensando nisso aqui agora. bagunça. Pois é. Então, é isso. Uma coisa também, Anderson, que vai voltar naquela pergunta que você fez e que muitos já devem ter visto nas suas decisões judiciais, ou viu a universidade falando. A tramitação simplificada não é uma revalidação automática. Não é automático. Eu não chego, como eu falei, apresento o meu diploma e pronto. Ah, você é diplomado, eu vou revalidar. Primeiro que no Brasil não existe revalidação automática. Nenhum diploma, nenhum, de nenhum lugar do mundo é revalidado de forma automática aqui. A gente vê diplomas aí de universidades extremamente renomadas no mundo negados, os Não é igual na pedidos. Espanha, né? Não é igual na Nosso Espanha. vale na Não... Espanha. Sim, inclusive eu faço o processo lá. Vamos fazer uma live sobre isso ainda, tá? Nós vamos programar para fazer sobre os países aí, os outros países. E não existe a tramitação, a revalidação automática. Então, tem essa grande confusão também. Acham que porque simplifica e porque eu só vou olhar um documento, que aquilo ali já gerou a revalidação. Não. Se você não cumpriu os requisitos da lei, você não vai ter aquilo. Se o seu documento, você cumpriu, mas seu documento está errado, tem problema na sua documentação, vai ser indeferido. Então, como que isso é automático? Não existe. Uhum. É o que a gente chama no direito de jus esperneandi. Tá lá esperneando como Eu argumento, pensei. porque esse é argumento das universidades, Uhum. né? Então, é o jus esperneandi que a gente chama no direito. Meu Deus, e aí os alunos que eu falo a gente, né, que terminou e tudo, que na cabeça desse povo parece que a gente ainda é aluno, entendeu? É uma Uhum. coisa tão É como se impressionante. vocês não fossem profissionais, é como se vocês não fossem médicos. E é aquilo Ó, que eu já falei, gente, vocês são médicos. Vocês não sim, têm uma autorização para atuar no Brasil. Mas você não deixa de ser médico. sim, Entende? Você não é médico no sentido legal daquele país, por exemplo, daqui no sentido de não ter o CRM. Então aqui você não pode exercer, mas você não deixa de ser médico onde você se graduou. Você não deixa de ter a graduação na medicina. Você não está ali estudando ainda. Você não está ali aham. com uma certidão de conclusão de curso. Eu nem concluí ainda tudo e estou aqui tentando revalidar. Não é isso. Não, e outra coisa, a gente não deixa de ver as besteiras, né, de outros médicos que fazem. Eu tô aqui no Uhum, interior, não vou falar o nome da cidade, eu já falei outras vezes, quem quiser que e lute para achar a cidade. Mas o pastor aqui da igreja, ele teve Covid e eu observei assim, gente, pelo quadro clínico dele, ele tá com problema de coagulação. O médico não, de um hospital que está acostumado a atender isso, não pediu coagulograma, não pediu diminuir, ao insistir com ele para poder ele pedir, não, com esse pastor, né, para ele ir atrás. Ele foi na uhum, outra médica, que é muito boa, que conhece ela, né, e aí ela foi e pediu. Só que ela acabou saindo de férias e quando chegou o resultado ela não viu. E o outro médico que uhum, tinha atendido ele primeiro também já não está mais na área. Resumindo, graças a Deus ele foi atendido, eu estou querendo falar para provar isso, foi atendido por um cubano. E o cubano, eu já conheço ele, eu sei do trabalho dele que é muito bem feito, atendeu da forma correta, que deveria ter feito desde o início, fez o tratamento, inclusive com anticoagulante. Agora ele está anticoagulado. Ele poderia morrer.
Então, assim, eu tô falando isso porque, doutora Érica, a gente fica numa agonia quando vê essas falhas, que muitas vezes é pelo volume de atendimento. Eu não vou culpar o erro do médico porque ele errou, porque ele é ruim. Não, é pelo volume de atendimento mesmo. E tá faltando médico no Brasil. Eu tô falando isso por isso. O Aqui, Anderson, você tem uma entendeu? coisa, fazendo um parênteses aí, você tem uma coisa que eu aprendi na especialização do direito médico, é que hoje o termo erro médico está sendo utilizado de uma forma indiscriminada. Uhum. Indiscriminada, como se tudo fosse erro médico. E nem tudo é erro médico. Nem tudo é erro médico. Às vezes um erro aconteceu, tem até um caso recente de uma cidade vizinha lá de onde eu moro, Pará de Minas, que viralizou na mídia, que foi retirado um órgão errado, que a cirurgia era para resolver uma coisa e foi retirada a vesícula e tudo. E quem sabe, né, que eu também atuo com direito médico, até advogado mesmo já veio conversar comigo sobre o caso. Ah, doutora, o que Uhum. você acha sobre isso? Primeira coisa que eu deixei claro foi, em primeiro lugar, eu não vou dizer que foi um erro médico. Que vai ter uma dor de cabeça para hospital que tentou se esquivar da sua responsabilidade, para médico, para todo mundo, sim, vai ter uma dor de cabeça. Mas eu não vou chegar aqui e dizer que foi um erro médico. Isso também não Sim, significa que eu estou dizendo que o médico é um santo que nunca erra. O que eu quero dizer é o seguinte: às vezes o que é intitulado de erro médico é um pós-operatório, é um tratamento que não foi seguido como o médico determinou. Às vezes um erro médico é uma intercorrência que ocorre em razão das diferenças de organismos. Às vezes tem coisas que ninguém sabe como vai reagir. sim. Quantas vezes você pode tomar uma medicação, eu tomar a mesma medicação, você ter os efeitos colaterais e eu não ter nenhum efeito? Ou ter efeitos colaterais diferentes do seu. Cada organismo é único. O que é Deixa eu abrir um intitulado como erro parênteses aqui. médico, às vezes é um preenchimento de um documento que nem foi o médico que preencheu, que veio errado. Sim. Entende? Então, são N casos. Então, eu até, quando fala de erro médico comigo, a primeira coisa que eu falo, gente, pelo amor de Deus, toma cuidado. Até porque também você pode expor um profissional e chegar ali no final, comprovar que não teve o erro médico, Uhum. mas espera aí você até mostrar que não teve aquele erro médico, mesmo quando mostrar, a vida do profissional está lá destruída. Porque ele foi exposto, porque ele foi julgado como se fosse uma pessoa que erra, que não tem responsabilidade, que é imprudente, que é imperito e tudo mais. Então, sinceramente, é Não, bem complicado. e entrando no seu parênteses aqui, no caso específico dessa pessoa, né, do pastor, Uhum. já tinha um problema de base, que ele tinha um problema de circulação das pernas, só que ele não falou isso pro médico nem para a equipe. Então, assim, Exato. Quantas é vezes um o paciente detalhezinho que foi oculta onde eu esse falei, detalhe? Quantas vezes entendeu? o paciente tem, às vezes, um problema que nem ele conhecia que ele tinha? Quantas Aham. vezes gente, a minha avó paterna foi fazer um exame há anos atrás para fazer um exame de rotina para ver uma coisa, e fez um ultrassom, descobriu que ela estava cheia de pedra na vesícula. Mas ela não É, tinha dor, ela não tinha nada. Ela foi sim. olhar uma coisa e descobriu que tinha outra, e operou, tirou, Uhum. né? Então olha só para você ver, nem ela sabia. E aí entra a diferença. Depois eu tive, na verdade eu não cheguei até a pedra, eu tive o que chama de barro, que está É começando a lama. formar. É, Não, eu lama. vou te falar uma coisa, eu chegava a desmaiar de dor. Eu fui parar no Sim. hospital várias vezes, quase morrendo, assim, não comia nada, e estava na reta final de faculdade, já em fase de Nossa, TCC, estava no nono para o 10º período já, foi um caos, e quase morrendo, eu não tinha nem as pedras, minha avó tirou todas as pedras que eu ficava assim, como é que coube isso aí dentro dela? dá para construir uma Entendeu? casa. E olha para você ver, ela não sabia que ela tinha. E o mesmo caso, uma reação diferente em duas pessoas. E outra Sim. coisa, existem profissionais e profissionais. E isso não é só na área médica, na área jurídica, né, na área odontológica, na área da saúde, na área da engenharia, na área das exatas. Existem profissionais e profissionais. Existem aqueles que se dedicam, que vão a fundo, que estão ali fazendo por amor, e existem sim aqueles que realmente são negligentes, que estão ali às vezes por dinheiro, que não estudam, que não se dedicam e tudo. Então, peraí, eu vou julgar uma pessoa pela formação dela? Eu acho isso muito perigoso. Muito Aí, mesmo. aí entra o caso da questão da tramitação simplificada, né? Porque o que eles colocam é justamente, eu citei o caso do cubano aqui, porque para ver que ele fez o atendimento correto, entendeu?
que os outros Uhum, não fizeram. Eu não falo que os outros erraram. Eu falo que os outros não tiveram um dado que eu tive, entendeu? Porque eu inquiri ele, porque eu conheço e quero saber para poder tentar ajudá-lo, né? Igual eu falei uhum, com ele, não estou te atendendo, eu estou te perguntando, porque eu não posso te atender. Entendeu? Enquanto eu não tiver uhum. CRM, eu não posso te atender. Mas eu posso te ajudar, pra você pensar um pouco. Não é uma consulta, né? Que é É, aquilo, por não é. exemplo, que até uma briga com os médicos na rede social. Tome cuidado com as suas caixinhas de pergunta para aquilo que é apenas tirar uma dúvida não virar uma consulta. É, Você não está fazendo uma anamnese ali em rede social com todo mundo vendo, né? nem Então pode. tem a diferença. Não, não pode, Não mas se não pode. tomar cuidado, naquelas caixinhas de pergunta, o médico faz uma anamnese ali, ou algo que está parecendo uma anamnese, recebe uma denúncia no CRM. CRM a gente sabe que vai em cima, ele não deixa assim, pode ter suas deficiências, que eu já vi médicos reclamando, mas é um órgão também que é bem atuante com relação aos médicos. Então, abre processo administrativo, o processo ético, né, disciplinar e tudo, e pode dar muito problema, a gente sabe disso. Mas vamos voltar lá na simplificada, né? Não, então, voltando à simplificada, é justamente isso. Eu tô falando, eu citei esse caso aqui para a gente poder ver assim. É justamente para quem está assistindo, quem talvez fala assim, ah, eu quero estudar medicina, porque o canal a gente está voltando para as pessoas também. Quer estudar medicina na Bolívia, no Paraguai, em outro país, né? A medicina é boa lá também. Só que a gente tem que seguir as normas do Brasil. E atualmente existe essa questão da norma da tramitação simplificada, entendeu? E Uhum, nessa sim. tramitação simplificada, aí agora a gente, o que que você poderia dar assim O como que eu, final o que para a eu gente? vejo, o que eu vejo dessa tramitação simplificada, Anderson, é o seguinte: o fato de ter já esse ofício do MEC, essa movimentação do MEC para atualizar essa lista, já é muito muito positivo mesmo. Porque para um órgão que ficou 6 anos inerte, agora já começar a se movimentar, né, antes tarde do que nunca. Né? Ou antes tarde do que mais tarde ainda. Cada um aplica isso aí da forma que achar melhor. E já é uma movimentação. Mas ainda vai gerar muita discussão, gente. Isso ainda vai gerar muita confusão. Tem a alteração na resolução 3 que já está aprovada, mas ainda tem alguns trâmites para poder seguir, né? E passar, poder valer. Isso aí, eu vou até fazer uma publicação depois no meu Instagram sobre isso. Vai Eu cheguei a reduzir o ler alguma prazo de coisa, 10 mas para 5 anos, então, né, já vai é, afunilar. Então, só que aí a gente já vê que é positivo também essa movimentação do MEC, porque olha só para você ver, ela está pedindo para alimentar desde 2006, aham. Que é né? Então, fazendo valer o que já muito, existe, né? sim, dá muito antes de 10 anos, se você for pensar bem, que 2022, os últimos 10 anos, estão dado muito antes. Então, Doutor, uma isso vai ser pergunta, já que você está falando positivo. isso aí, por exemplo, eu já entrei com processo lá na UEMA. Aí, no caso, eu fico com essa dos 10 ou fico com essa dos 5 se mudar? Se mudar, você fica com a dos 10. A Ah, tá. princípio, com a dos 10, porque no direito nós temos um princípio da não retroatividade da lei, que tem várias minúcias e tal, mas o que, que acontece? Se a lei posterior ela vem para prejudicar o candidato, Uhum. né, num processo já iniciado, eu não vou aplicar a lei posterior que é lesiva. Mas se, por exemplo, depois disso, eu não acho também que essa aprovação vai sair agora rápido, não, tá? É, Eu tá em acho ano que vai, político também. sim, tá em ano político, vai ficar emperrado por um tempo. Eu não acredito, não. Pode ser que saia, pode ser que não, mas eu não acredito. Aí, mas vamos supor, você faz um pedido. Ah, você fez lá na UEMA, por exemplo, não deu, acabou, vou aderir a um outro processo. Aí já vai aplicar a nova norma, né? Aí já pode aplicar Uhum. sim. Não é obrigatório manter a anterior. Entendi. Isso vale também para quem é, por exemplo, de acreditada? Não, no de acreditada não mudou o texto, né? Não, não, a acreditação não Que vi já é uma nenhuma lei, mudança no né? texto. É porque, na verdade, já tem um acordo promulgado, né? Nós temos até Aham. outras normas que falam que esses diplomas poderão ter uma
tramitação simplificada, não naquele mesmo termo dessas outras normas específicas, mas tenha, né, então, a ser seguido, tem toda uma normativa. Então, na questão do Arco Sul, eu não vejo que vai mudar, não. Até porque é contraproducente, né? Eu querer tirar a minha instituição está ali acreditada naquele ano, eu graduei ele justamente porque a acreditação ela é justamente um processo que a universidade passa para poder oferir a qualidade do curso. Quando a instituição recebe essa acreditação no sistema Arcosul, que vale por 6 anos, ela é como se a acreditação estivesse dizendo: olha, esse curso ele tem muita qualidade, esse curso é completo, não exatamente esses termos, mas tentando fazer de uma forma, de uma linguagem mais entendível, sem usar juridiquês por aqui, tá? É como se dissesse: esse curso tem muita qualidade, porque para ser acreditada, a instituição passa por muitos critérios de avaliação, que são, assim, rigorosíssimos. São critérios rigorosos, não são critérios que eles chegam lá e aplicam de qualquer forma. Tanto que um procedimento de acreditação, ele costuma demorar. Se você pegar normas, por exemplo, instituições que têm acreditação há mais tempo e que já foi renovado, você pode ver que você vai encontrar acreditação que demorou até mais de ano para ser renovada. Entende? Então, só por aí você vê que não é um processo simples. Que eles não pegam, por exemplo, aproveitam um processo lá anterior, que já teve qualidade, vamos lá, né? Vamos manter. Não, eles fazem um novo processo, né? A gente vê que como se eles dissessem: peraí, você quer continuar sendo acreditado? Quero. Mas então você vai me comprovar que você continua com todos aqueles critérios atendidos, que você continua com a mesma qualidade, que você não mudou, que você não acabou com o teu curso, que você não acabou com a tua instituição, que você manteve a qualidade ou até melhorou ainda mais aquela qualidade anterior que você me passou. Entende? Entendi. Doutor Daiane, então vamos falar aqui, pessoal, quem está assistindo a live, ou agora ou depois também, deixa aí as suas perguntas, eu vou colocar de novo aqui, já está, aliás, no Instagram da doutora Daiane também, aí na descrição do vídeo. Geralmente Você depois vai de toda mandando a as live, mensagens, né, lá para ela. eu tenho aberto uma caixinha de pergunta. As caixinhas de perguntas da primeira live eu não compartilhei, porque é justamente para verificar os temas, né, que as pessoas queriam que falasse. Até nós já passamos direto para simplificada por causa disso, foi o mais votado. Mas eu posso abrir uma caixinha de perguntas, podem mandar lá, podem mandar no WhatsApp, podem mandar para você. E, inclusive, nós podemos depois também, depois que nós fizemos todas as lives sobre essas questões da revalidação de medicina, fazemos uma live pegando todo aquele compilado de dúvidas, mesmo que já tenham sido respondidas no Instagram, fazer uma live falando sobre elas. Se alguém tiver uma nova, pode mandar, e aí a gente tira a dúvida, fala e segue adiante. Né? O importante é que o intuito aqui é igual eu falei, não é ensinar a fazer o processo de revalidação, porque é cheio de detalhezinhos, a gente vai ficar aqui, isso aí seria meses ensinando, né? Mas tirar as principais dúvidas para que a pessoa, para que o graduado, né, que está ali com o diploma de medicina na mão, quer voltar para casa, quer exercer sua profissão no seu país, ou até um estrangeiro que quer vir para cá, não fique ali perdido no meio do caminho. Para onde eu vou? O que eu faço? Né? Pouco eu vou, de onde eu tô. Eu ia falar agora, como a gente brinca lá em Minas. Oncotô, proncovô. Né? Muito obrigado por você estar falando conosco aí de Blumenau, né? Santa Catarina. Estou em Blumenau, Santa Catarina, até Cidade segunda-feira. linda, maravilhosa. Já fui aí, muito bom. Eu cheguei agora mesmo e já fui ligar o computador, né, pra gente fazer. Ainda tem que responder. Quem estiver assistindo aí, tudo estiver lá pendente de resposta no WhatsApp, aguarda, vai ter resposta. Prometo que amanhã eu vou sentar e vou dar toda a atenção especial para vocês lá. Vou ficar por conta, porque não é porque eu estou aqui em Blumenau, tenho algumas coisas que vai resolver em cartório, umas coisas e tudo. Não é porque eu estou aqui que eu vou deixar de trabalhar. Eu costumo até brincar, o trabalho é meu companheiro de viagem, né? Eu viajo muito sozinha fisicamente, apesar que aqui também eu não estou. Minha família está comigo, meu irmão, ele está fazendo um curso aqui também.
Mas eu costumo falar que fisicamente eu viajo sozinha, mas não completamente, porque o trabalho vai comigo onde eu vou. Sim. Aproveita aí, tem um sorvete bom chamado Paviloche, viu? Muito bom. Ou É de bom, Santa depois me manda o Catarina. nome escrito, porque a cabeça não ajuda, não. Eu acabo Paviloche, vou esquecendo, mas eu mandar, quero provar. mandar para não Inclusive, a minha esquecer. sobrinha de 5 anos está aqui com a gente e ama sorvete, é apaixonada. Esse é Aí para mim o levar ela melhor para sorvete divertir. que tem, tirando da minha sogra, que minha sogra faz bem o sorvete. E o dela é sem açúcar, é fantástico. Já tá me devendo canjica, vai ficar devendo sorvete, hein? Aí é a minha sogra, tem que ir lá na casa dela. Não tem importância, governador Valadares, vai, o Não, é Flotone. Novo Cruzeiro, lá mais longe ainda. Não, já vai também, não Mentirosa. seja por isso. Pois é, vai junto. Então tá, doutora Daiane, até a próxima live. Então, quarta-feira, Até. 7h59, estaremos de volta aqui Isso, novamente. toda Tá bom? quarta-feira. Isso aí, grande abraço, viu? Muito obrigado, viu? Ô, Tá, tchau. tchau.